E qual a importância? Por que armazenar célula-tronco? É que a busca de novas fontes foi tentar solucionar um problema gravíssimo na área de saúde pública, que é a falta de doador compatível. E o uso da célula-tronco é permitido aqui no Brasil? Como é que é isso? Sim, nós temos várias resoluções que permitem o uso de células-tronco para transplante, né? A ciência mostrou, né, o Donald Thomas é prêmio Nobel de Medicina e fez comprovações da sua segurança a partir da década de 50. Mas é uma ciência que está crescendo. Quer dizer, já não existe mais o transplante convencional. Hoje nós estamos entrando na terapia gênica. Nós estamos entrando em terapias mais avançadas. A criogênese já teve algum material liberado para o tratamento? E esse tratamento foi efetivo? Como é que foi? Sim, nós tivemos, vou falar do mais recente, por exemplo, porque a gente tem tanto aqueles que são experimentais, que utilizam o nosso laboratório para preparo, como aqueles que também experimentais foram dirigidos para a doença hematológica. Eu sou o Nelson Tatsui, hematologista. Estou com meu colega, parceiro, sócio aqui, o Luiz César, que vai se apresentar também. Nós vamos falar. Na verdade, a nossa função aqui é, responder da melhor forma possível. Eu tenho uma experiência de 30 anos na área de hematologia, tentar responder as principais dúvidas de nossos clientes, ou melhor, futuros clientes, né, na grande maioria. Espero ajudá-los. Luiz, aí, se apresente. Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz, sócio aqui do Nelson, e através desses anos todos da nossa experiência aqui como criogênesis, nós tivemos muitas dúvidas. Os clientes sempre nos perguntaram várias coisas. Então nós resolvemos, achamos melhor, achamos por bem, fazer um compilado de todas essas perguntas e eu vou fazer as perguntas aqui, como eu disse, as mais frequentes e o Nelson vai responder, tá bom? Vamos lá? Bom, para começar, o que são células-tronco? Isso, a criogênese tem 23 anos, né? E essa é a principal pergunta. Células-tronco são células imaturas, né? E que exemplos que eu ponho para as pessoas entenderem, mesmo lá no Hospital das Clínicas, né, onde eu atuo na parte pública. Células-tronco, sendo imatura, ela tem um potencial de formar diferentes tecidos. Qual que eu acho que é o primeiro exemplo prático disso? É o ser humano. O ser humano, ele vem do encontro do ovo masculino com o ovo feminino e forma uma única célula. Pense que a partir daquela célula imatura, depois da fecundação, ela vai formar mais de 200 tecidos diferentes do corpo humano. Então, numa única célula, naquele DNA tem a formação de mais de 200 tecidos diferentes. Essa é a célula-tronco mais importante, a mais imatura. Porém, as coisas vão mais adiante. Não existe a célula-tronco mais adulta, vamos dizer assim, que é o que nós vamos abordar e que provavelmente é o que vai em direção aos nossos clientes, que é a célula-tronco que, por exemplo, nós temos na medula óssea, que é uma célula-tronco imatura. Claro que já não é, já passou da fecundação, essa célula-tronco imatura, ela começa a formar diferentes tecidos também. No caso, não são mais de 200 tecidos. No caso, é a formação do sistema sanguíneo. Que você vê que uma célula que não tinha nenhuma informação para formar tecido sanguíneo, ela forma hemácia, que é o glóbulo vermelho, glóbulo branco e plaquetas. Tem outros tipos de célula-tronco também, que é a célula-tronco mesenquimal, que também tem na medula óssea e em outros diferentes tecidos do corpo, que é aquela célula também imatura, que forma, por exemplo, cartilagem, músculo e tecido gorduroso. Você vê, eles partem de uma célula totalmente não identificável para formar diferentes tecidos e, no caso da célula mais importante, que é aquela pós-fecundação, forma todo o nosso corpo. Isso é muito bonito porque a gente sabe que o DNA que tem numa única célula, na verdade, ela tem informação de todos os tecidos.
é que em alguns passos biológicos a gente consegue, em laboratório, ligar alguns genes, desligar outros para ter tecidos que a gente quer. Isso que a indústria farmacêutica e a criogênese está estudando. E do ponto de vista de coleta, qual tipo de célula-tronco que é coletada? Isso é fundamental, porque não adianta eu falar para os clientes de que célula-tronco tem em todos os tecidos. Por quê? Porque não é em todos os tecidos que eu posso coletar. Um exemplo também prático é, existe célula-tronco no cérebro? Sim, existe. Mas será que é possível coletar de todo ser humano, fazer um buraco no nosso crânio e buscar essa célula-tronco? Não é prático. Quando começou a ser o primeiro alvo, né, foi na década de 50 do século passado, que o professor Donald Thomas usou a célula-tronco da medula, né, de uma pessoa para usar em outra, para tratamento conhecido por todos de transplante de medula óssea, que é, portanto, puncionar o osso externo aqui, né, que é esse osso na frente do nosso peito, e o osso da bacia, tirar o tutano, que é a medula óssea, ali rico em células-tronco, a gente usa na própria pessoa ou em outra pessoa, aquilo começa a produzir todos os tecidos do sistema sanguíneo e imunológico. Então a medula é a primeira ponte. Qual que é a segunda fonte de células-tronco? É fazer com que aquelas células-tronco que estão na medula, a gente cair na periferia. E na periferia, o que é periferia? Circular no nosso sistema sanguíneo. Desse ponto a gente coleta com a tecnologia de aférese, que é um equipamento que purifica. Qual que é a terceira fonte que ajuda muito o mundo a fazer transplante em pessoas que não encontram pessoas compatíveis? Que foi aí a partir da década de 80, né, no século passado, o uso do sangue de cordão umbilical, que toda mãe que tem um filho, né, ela é pego a placenta jogado no lixo, né, o fato é esse. E aí não, a partir da década de 80, verificou a presença de células-tronco que pode substituir o transplante de medula óssea tradicional, que é uma importante fonte de células-tronco, que é o do sangue de cordão umbilical. Depois veio o tecido de cordão umbilical, onde as mães mumificavam, mas mais a partir da década, mais nesse século, né, a partir de 2000, começou os bancos também guardarem as células que são extraídas do tecido de cordão umbilical. Quais são as outras regiões que também existe uma certa praticidade sem colocar em risco clínico o doador? Que seria o tecido adiposo também. Você consegue aspirar tecidos adiposos ou extrair tecido adiposo e de lá trazer células-tronco mesenquimais. Eu acho que são as principais fontes. E, bem recentemente, a criogênese investiu de 5 anos para cá o da polpa de dente, que é um projeto magnífico nosso, no sentido de que, embora seja uma região extremamente pequena dentro do nosso dente, tem um rico potencial de proliferação, dando milhões de células-tronco do tipo mesenquimal. Então, eu acho que são as fontes principais. E qual a importância? Por que armazenar célula-tronco? Eu acho que a primeira preocupação que nós tivemos, e eu reitero aos nossos clientes que pensem muito nisso, é que a busca de novas fontes foi tentar solucionar um problema gravíssimo na área de saúde pública, que é a falta de doador compatível. E não só de saúde pública, tem coisas evidentes na parte de geografia humana, que é, se você pegar da década de 50 do século passado para hoje, nós tínhamos uma média de 4 filhos por casal, e hoje nós temos menos que 1 filho por casal. Essa queda drástica tem outros efeitos econômicos, mas no lado biológico é que, tendo 3 irmãos, 4 irmãos, você tem grande chance de encontrar alguém compatível, porque 25% de chance de cada um ser totalmente compatível. Agora, o que fazer numa sociedade que foi evoluindo de 4 para 1? Hoje, você tem um único filho. Quem é o doador compatível dele?
Cadê o irmão de mesmo pai e mesma mãe? Isso já não existe. Então o mundo progrediu da década de 60 do século passado para hoje, buscando as diferentes fontes de células-tronco. Foi quando, em 1988, Raul Broxmeyer sugeriu já, assim, olha, o sangue de cordão umbilical, por ser coletado de um doador muito jovem, ele pode substituir as células-tronco da medula, que é já de uma pessoa mais velha, e esse, por ser uma célula-tronco mais jovem, ele vai tolerar mais transplantes não compatíveis. E daí foi indo para a célula mesenquimal, que muitas vezes nem precisa de compatibilidade completa, e daí para frente está caminhando para a terapia gênica, onde provavelmente o mundo vai trabalhar mais com o transplante para si mesmo, autólogo, que a gente chama, do que usar o transplante alogênico de uma pessoa para outra, por um motivo muito simples, porque além de ser difícil encontrar alguém compatível no mundo, o efeito colateral do transplante alogênico é muito maior do que o transplante usando a própria célula-tronco. Então essa, para mim, é o que responde à direção de guardar célula-tronco da própria família. Você está direcionando isso aí para assegurar que você tem um material próprio. Numa sociedade que está caminhando para uma medicina individualizada, ou seja, produzindo um remédio para você, para sua identificação biológica, e enfrentando um mundo que não tem mais doador compatível. Ao longo dos anos, né, nós vimos coletando células-tronco diferentes. Então existem as células-tronco do cordão umbilical e as células-tronco do tecido do cordão umbilical. Qual a diferença? E são muito próximas, né? Isso é uma pergunta que realmente os pais devem ficar como se o cérebro fosse um liquidificador, né, ligado. Mas há uma diferença fundamental, embora um não substitua o outro. Quando eu falo a característica de um sendo diferente do outro, eu quero frisar que eu quero evitar que os pais coletem um produto em detrimento do outro, por um motivo muito simples. O sangue de cordão umbilical ele é rico em células-tronco hematopoética, que são células imaturas, como eu falei, da definição da célula-tronco. Elas são imaturas, formam um sistema sanguíneo e imunológico. Por isso, interessante o uso dele em transplantes ditos como substituto do transplante que é conhecido no mundo inteiro de medula óssea. Então, essa é a função. E o tecido de cordão, por ser tecidual, ele é rico em célula-tronco mesenquimal, que ele tem mais uma propriedade de formar tecidos não sanguíneos. Quer dizer, ele não vai formar glóbulo vermelho, glóbulo branco ou plaqueta. Ele vai formar cartilagem, músculo, tecido muscular, assim, de diferentes grupos. Ou seja, sim, algumas pessoas me perguntam, mas no tecido, no sangue de cordão não tem célula-tronco mesenquimal? Sim, tem, mas numa menor proporção. Então, por isso que os estudos que nós fizemos aqui juntos, inclusive aqui na Criogênese, mostrou para nós que é importante a coleta dupla mesmo. Que o pai priorize coletar os dois produtos para poder ter o casamento entre o hematológico com o tecidual. Claro que isso é uma opção de cada cliente. E de maneira assim resumida, eu sei que são muitas, mas quais doenças são as principais assim tratadas com transplante, né, com sangue de cordão umbilical? Pô, sabe, Luiz, que essa realmente, você começou certo, que é bem simplificado, porque, a grosso modo, que eu posso dizer que são 87 doenças que são listadas, né, na grande literatura sobre o potencial do sangue de cordão umbilical. Claro que os mais comuns são leucemia, linfoma, mieloma múltiplo, doenças reumatológicas graves, doenças, né, do metabolismo, né, que é muito comum, principalmente nas crianças pequenas, já nascem com algumas deficiências de enzimas que podem ser tratados. E isso vem crescendo por causa da terapia gênica, né? Mas uma coisa que tem me deixado perplexo, que
Você vê que recentemente eu entrei no Clinical Trials, que é um site muito importante sobre doenças que usam célula-tronco em situações clínicas em seres humanos. Você vê mais de 1.000 protocolos já girando, né, fora da visão hematológica. Eu quero deixar muito claro isso. Hoje, embora o banco de sangue de cordão umbilical privado venha a trazer na cabeça das pessoas o uso hematológico, há um crescimento enorme na área não hematológica, e eu vou exemplificar somente um, frente a dezenas de doenças que têm me deixado bem curioso com os resultados positivos, que é na paralisia cerebral. O potencial do uso de células-tronco do sangue de cordão umbilical, seja hematológico, seja mesenquimal, na recuperação de doenças sobre oxigenação cerebral de recém-nascidos. Fora outros que eu poderia falar aqui, mas eu não vou estender, por quê? Se você entrar no Parents Guide Cord Blood, e até deixo aqui o link para ser colocado na tela, um site extremamente científico e vai mostrar outras situações, por exemplo, como diabetes, autismo. Eu acho que, resumidamente, é isso, e é um grande potencial de pesquisa para os nossos clientes. Bom, e quanto tempo as células podem ficar armazenadas? Essa é uma pergunta fundamental, pergunta de congresso, né? Inclusive de quem trabalha com produtos que ficam criopreservados por longos períodos. É claro que o nosso cliente, por bom senso, deve pensar que existe um certo limite. Por quê? Até colocando, se você pega uma picanha e você deixa dentro de uma geladeira com 8 graus, num freezer e fora, claro que o do freezer vai durar mais. Mas ele sabe que mesmo no freezer vai chegar um momento que ele não vai ter coragem de comer. Por isso que quando nós trabalhamos com produto biológico, tal como é a picanha, nós trabalhamos com um produto também celular e biológico, que é o sangue de cordão umbilical e o tecido, a gente fica com essa preocupação. Pô, deve ter um limite de tempo. Por isso que o mundo tem estudado, e nós seguimos esses protocolos mundiais no mais alto padrão, até uma vez que nós temos um credenciamento internacional da AABB, que é o mesmo que credencia qualitativamente os bancos norte-americanos e que faz os principais trabalhos do mundo sobre viabilidade a longo prazo. Baseado nesses estudos, que é muito complexo, não é simplesmente fritar um bife de picanha que tira do congelador. São estudos extremamente eficazes em dizer em cultura, ou seja, eles descongelam aqueles materiais ano a ano, com 5 anos de estocagem, com 10 anos de estocagem, com 15, o último foi com 23 anos e pouco, e já está andando, nos últimos trabalhos que serão publicados, já está andando na faixa de 28 anos, mostrando que não há perda de viabilidade, desde que conservados da maneira como nós conservamos, igual ao sistema americano, que é credenciado pela ABB. Então, embora se tenha o bom senso de dizer que nada é eterno, não há limite que determine a literatura internacional sobre o nosso produto. Então, provavelmente vai durar mais décadas à frente. E o uso da célula-tronco é permitido aqui no Brasil? Como é que é isso? Sim, nós temos várias resoluções que permitem o uso de células-tronco para transplante, né? A ciência mostrou, né, o Donald Thomas é prêmio Nobel de Medicina e fez comprovações da sua segurança a partir da década de 50. Mas é uma ciência que está crescendo. Quer dizer, já não existe mais o transplante convencional. Hoje nós estamos entrando na terapia gênica, nós estamos entrando em terapias mais avançadas, ou seja, entrando em mudar o gene da própria célula-tronco e voltar para a pessoa já com uma informação corrigida. A gente teve até a visita aqui da doutora Karina, que falou sobre terapia gênica, inclusive num podcast nosso. E ali fica claro que se isso é possível, e já está chegando no Brasil, mudar a própria informação da doença que está na célula-tronco daquele indivíduo, é porque eu não vejo muito limite de onde isso pode chegar. Então, eu acredito que
será possível o uso em diferentes doenças, mas como isso se torna experimental, Luiz, eu não tenho dúvida que terá que passar por comitê de ética universitário, comitê de ética ministerial, informe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tudo isso andado e concluído com pedido médico e devida doença com indicação, não tenho dúvida que é possível fazer no Brasil. Bom, como eu falei, essas perguntas todas são uma coletânea baseadas na nossa atividade. Mas uma pergunta ou outra tem uma frequência maior. Mas essa pergunta que vem a seguir, sem dúvida, é uma pergunta que 99% das pessoas fazem. Qual é a probabilidade real da utilização da célula-tronco? Para o meu filho, vamos supor, né? Eu tenho ouvido de tudo aí, né? Mas vamos checar no que realmente é escrito, né? Porque é claro que eu diria até que essa resposta é meio polarizada no Brasil. Quando você enxerga a célula-tronco que os pais armazenam aqui conosco, do ponto de vista hematológico, e de forma mais antiga, de 20 anos atrás, você vê uma proporção de 0,04%, o que é baixo, mas não é impossível o uso. Esse é o ponto. É baixo, mas utilizável. Agora, quando você começa a andar, o mundo começa a comprovar que essa célula-tronco guardada sobrevive décadas. Quando você começa a perceber que a pessoa pode não ter um doador compatível, quando você começa a perceber que ele começa a ser utilizado tanto para doenças hematológicas e para doenças não hematológicas, começa a sair do mundo só hematológico, aí essa frequência em livro e também visto nos principais sites sobre o assunto aumentou por demais. Então, eu quero tirar um pouquinho aquela visão de que não vou coletar porque não utiliza. Isso não existe. O fato é só entrar nos principais sites sobre o assunto. Assunto oficial, né? Como é o Parents Guide Cord Blood, que eu vou colocar o link aqui novamente, para que a pessoa adentre. Isso já aumentou pelo menos umas 20 vezes a chance de uso. Entendi. E, assim, claro que de maneira resumida, como é feito um transplante com célula-tronco no paciente? Normalmente, tradicionalmente, né, a gente tem dois tipos, né, de transplante. Assim, abrindo de forma bem simplista, que é o transplante halogênico, que seria meu para você, desde que eu seja compatível. E aí eu falo, qualquer grau de incompatibilidade, eu sei que é possível fazer o transplante, mas aumenta o efeito colateral, né? E hoje tem técnicas que eu posso fazer de um doador semi-compatível. Sempre lembrando que aumenta o efeito colateral. Por isso, a importância do sangue de cordão umbilical, porque tolera diferenças. E tem um transplante autólogo, que é eu coletar a minha célula-tronco e vou utilizar Em você mesmo. em mim. Qual transplante que é mais comum? Não há dúvida. Frente à finalidade médica, que é usar químio para controlar a doença, cada vez mais moderno, e sabendo dos efeitos colaterais do transplante halogênico, claro que tem sua importância, né, que a gente chama até de efeito enxerto versus leucemia, mas o mundo é muito claro. De cada 100 transplantes feitos no mundo, 60 a 65%, ou seja, de cada 100, 60 a 65 transplantes são autólogos, ou seja, usando na própria pessoa. Muita gente fala, não, transplante autólogo não se faz porque leva a doença para si mesmo. Não é bem assim. O mundo mostra numericamente que isso não é verdade. 35%, de 30 a 35% são transplantes halogênicos. Então, na verdade, o transplante basicamente é isso. É você tratar uma pessoa com alta dose de quimioterapia
e resgatar, porque quando você faz um ataque maciço com químio e radioterapia, você destrói tudo, inclusive a produção normal de sangue e de defesa. Então você recupera com alguma célula-tronco de alguém. O mais tranquilo é usar a própria, tirada antes. Você falou bastante aí em células autólogas e halogênicas. Você quer acrescentar alguma coisa? Olha, A diferença, né, entre autólogo e halogênico? como você me pôs na parede, Luiz, o fato é que é necessário definir para os nossos clientes alguns pontos para a gente ser o mais honesto possível cientificamente. Porque quando você usa o transplante halogênico, a gente sabe que é de um para outro. Então, exige que eu seja compatível com você. Talvez esse seja o maior problema biológico. Porque, em sendo compatível, se você não tiver um doador compatível, às vezes você fica sem saída. Você tem que procurar alguém, a não ser você mesmo, para te salvar. Então, mas vamos supor que eu seja compatível com você. Por que que eu faço de... Se eu sei que fazendo um para o outro existe maior risco, né, em relação ao efeito colateral, por que que eu faço isso? Mesmo em 35% da população que precisa de transplante. É porque, além do efeito químico, vamos supor que você esteja com leucemia. O efeito, além do efeito quimioterápico para atacar essas células, eu tenho um efeito que a gente chama de GVL, chama Graft versus Leuquimia, que é enxerto versus leucemia. Quer dizer, eu vou usar porque a doença apareceu em você porque você deixou de reconhecer a leucemia como um atacante seu, como uma doença. Então, além de eu entrar com a minha medula compatível para recuperar o sistema sanguíneo, eu quero contar que os meus linfócitos que vai passar a ser produzido dentro de você, veja essa leucemia como inimigo. Então eu tenho duas frentes, tanto o tratamento quimioterápico quanto o tratamento antileucemia do linfócito do doador. Por isso que há décadas atrás, quando a gente fazia o transplante de um para o outro, a gente queria ter esse efeito GVL. E esse efeito GVL potente. Então, às vezes, a gente coletava, assim, a gente verificava depois a volta da doença, falava assim, caramba, eu preciso de mais linfócito. Então, às vezes, a gente convocava de novo o doador para coletar mais linfócito. E essa coleta de infusão de linfócito feito após o transplante, hoje, o que que originou? O carticel. O conhecimento do carticel. Que a gente sabe que a gente pode ter esse efeito. Por isso que eu falo que o halogênico tende a ficar menos numeroso e necessário no mundo. Por quê? Porque tem um efeito colateral e aquele efeito GVL que eu estou tendo como ganho, como antileucemia, hoje eu estou podendo trabalhar com a genética para produzir esse efeito sem necessariamente colocar você sob risco. E no efeito autólogo, normalmente são doenças que eu não preciso ter esse efeito GVL. Esse efeito GVL que a medicina fala é mais em leucemia só. Outras doenças, você não precisa provocar esse risco do efeito colateral de um para o outro. A própria quimioterapia já basta em doenças de menor risco. Então você faz o transplante autólogo. Por isso que é mais numeroso. 65% dos transplantes são feitos da pessoa para ela mesma. E o transplante em si, quando eu entrei na medicina, quando eu falava um transplante de medula óssea, para mim parecia que ia abrir a pessoa e fazer alguma peripécia cirúrgica. Que na verdade era isso aqui. Quando você coleta a medula de uma pessoa, ou um sangue de cordão umbilical, ela na verdade é uma bolsa de sangue. Ela tem essa aparência. Se eu coleto do meu sistema sanguíneo, ou vou colocar num outro ser humano que é o halogênico, na verdade é uma transfusão de sangue que eu faço. Só que não é um sangue de doação de banco de sangue comum. Isso aqui é um concentrado de células-tronco. E precisa ter um número adequado de células, tanto para um quanto para outro.
Tá bom, gente? É basicamente isso. Por isso que eu acho que no futuro próximo, eu acredito que seja próximo até, com a tecnologia da terapia gênica, de você controlar a função do linfócito, que é um subtipo de glóbulo branco, com efeito antitumor, com essa capacidade, o transplante alogênico de um para o outro vai deixar de existir. Por isso o incremento do sistema autólogo. E por isso que eu acredito que historicamente a criogênese investiu numa posição certa, que é buscar o mais seguro, que é usar a própria célula-tronco. Legal. Só queria acrescentar que isso é uma bolsa fake, né? Embora pareça sangue, só para... E tá bem parecido mesmo. Você pôr, olha, né? Parece coleta de sangue isso aqui. Bom, e uma outra pergunta que sempre aparece é o seguinte: eu posso usar a célula-tronco do meu filho para tratar, para um tratamento próprio ou de algum outro familiar? Ou seja, célula-tronco do filho do meu filho para eu me tratar, vamos supor que eu tenho uma patologia tratável, ou para um outro familiar, eu posso usar essa célula-tronco dele? Do ponto de vista biológico, inclusive até matemático, estatístico, para quem trabalha com chances de compatibilidade. Na minha opinião, a guarda do sangue de cordão umbilical, quando você vê para o próprio paciente, é provável que seja uma chance menor, porque todo mundo fala, não, a chance de usar a própria célula-tronco é pequena. Não, não há dúvida que é pequena, mas está cada vez maior. Mas esquece que essa célula-tronco guardada para aquele doador, que por exemplo pode ser seu filho, ele pode ser usado tanto para os pais quanto para parentes próximos. E com certeza a chance de usar é muito maior do que um doador desconhecido. E eu queria chamar muita atenção que muitas vezes as pessoas falam de uma forma muito simplista. Eu achei alguém compatível no mundo. Não tenha dúvida que, mesmo que aquele indivíduo seja compatível com você, e você tenha um irmão de mesmo pai e mesma mãe compatível, e que guardou um material, você não tenha dúvida que o DNA de uma pessoa aparentada é muito mais seguro do que alguém que não é aparentado, que é um paciente desconhecido. Por isso que eu valorizo a guarda preventiva da célula-tronco. E nessa linha ainda é possível doar célula-tronco? Existe a doação, né, de célula-tronco, existe o banco, né, o que chama aqui no Brasil é controlado pelo Redome, né, que é a rede de doadores de medula óssea, que tem diferentes materiais, né, que tem sangue de cordão umbilical, tem também registros do sistema HLA, que a gente chama, né, que registra o endereço de compatibilidade de milhares de doadores e com isso encontrar alguém que precisa. Existe o sistema público, né? Quando você guarda num sistema privado, eu não consigo transpor isso para o sistema público. Mas o Brasil tem um sistema público. Mas acredite se quiser, Luiz, mesmo com um grande número de doadores no mundo, e vamos para uma rede até maior, que é a rede norte-americana, que tem 3, 4, 5 vezes mais doadores do que o sistema brasileiro, você vê pessoas que não encontram gente compatível. Eu chamo essas pessoas de pessoas com haplótipo raro, ou seja, pessoas com genética rara. Mesmo com as pessoas com genética mais normal, já tem a dificuldade de encontrar e muitas vezes não encontra, existem os haplótipos raros que não encontram de jeito nenhum. Por isso o sistema autólogo é uma opção. Entendi. Agora uma outra pergunta também reincidente, várias pessoas perguntam o seguinte: a criogênese já teve algum material liberado para o tratamento e esse tratamento foi efetivo? Como é que foi? Sim, nós tivemos, vou falar do mais recente, por exemplo, porque a gente tem tanto aqueles que são experimentais, que utilizam o nosso laboratório para preparo, como aqueles que também experimentais foram dirigidos para doença hematológica. Eu vou falar de doença hematológica
porque talvez seja a grande crítica, né, das pessoas que polarizam para aquela coisa que não se utiliza para essa situação, que foi no ano de 2022, num paciente com anemia plástica grave. O que é uma anemia plástica grave? É uma pessoa que não produz sangue. Se ela não produz sangue, ela provavelmente ela vai precisar, em grande chance, de precisar repor. Ou seja, é aquela pessoa que vai toda semana no banco de sangue e receber uma bolsa de sangue ou uma bolsa de plaqueta, né? Ou seja, ela não consegue repor. Aí passa 2 semanas, ela vai lá, toma mais uma bolsa de sangue e uma bolsa de plaqueta. E assim por diante. Isso vira a vida da pessoa. Só que receber sangue traz consequências. E às vezes ela tem infecção ou sangramento e às vezes corre risco, né, de infelizmente morrer. Então, esse paciente, por sorte, coletou sangue de cordão umbilical e do próprio doador dessa criança optou-se por usar a célula-tronco dele. E essa criança está bem. Então esse é um único exemplo, embora seja único, muito crucial, porque se trata de uma doença hematológica, numa anemia plástica que não é teoricamente utilizada, porque se ela tinha uma informação genética de que não produzia o próprio sangue, mas ela está bem. Então, assim, essa é uma demonstração cabal para mim, de que mesmo em doenças hematológicas, onde teoricamente só usaria célula-tronco de outro doador, a própria célula-tronco do bebê foi salvador. Sem dúvida, isso um atestado de qualidade dos processos que nós temos aqui, não é verdade? E nesse sentido, para se chegar a esse status, essa qualidade, nós temos na verdade, certificações. Você pode falar um pouquinho a respeito? Eu vou até usar tem um aviador que fala que os acidentes de avião, ela pode ser entendido como se fosse uma corrente. Quer dizer, não é um erro só que leva a um acidente, mas em algum ponto de um elo foi rompido, ou seja, houve algum erro. Eu acho que quando a gente cuida do sangue com a célula-tronco dos nossos clientes, eu vejo também como elos. Nós temos elos que vão desde a coleta, elo administrativo, elo da criopreservação, elo dos produtos que nós compramos, que tem que ter qualidade, tem o elo de que nós temos que controlar a temperatura durante décadas. Se algum elo disso aqui é quebrado, o produto não vai estar viável para uso. E quem que controla esses elos? Nós temos credenciamento internacional da Associação Norte-Americana de Bancos de Sangue, que a gente chama de AABB, que nada mais é que uma agência internacional que foi criada depois da Segunda Grande Guerra Mundial nos Estados Unidos para controlar a qualidade dos bancos que fornecem sangue no território americano. E hoje nós sabemos que o território americano é onde tem o sangue de melhor qualidade do mundo em termos de segurança. E o Brasil está no mesmo patamar. Por quê? Porque os bancos de sangue brasileiros, que possuem o mesmo credenciamento dos bancos norte-americanos, precisam seguir regras de lá. E é o que nós seguimos. Ou seja, em todos esses nossos elos, nós temos controlado de acordo com as visitas que nós recebemos aqui no nosso banco. E vem gente de fora controlar. E eles vão analisar cada elo se nós temos alguma falha. E obviamente nós não temos, tanto é que nós temos esse credenciamento há mais de 10 anos. E também temos os credenciamentos nacionais, que também verificam esses elos de acordo com a nossa vigilância sanitária, que é altamente respeitada no mundo afora. E com tudo isso eu posso assegurar para os nossos clientes, você, como proprietários, e temos grande responsabilidade com isso, de que eles podem almejar tratamento nos Estados Unidos, na Europa, países asiáticos, que fazem
e tem como critério exclusivo de inclusão que o banco que adentra nesses protocolos lá precisa ter credenciamento internacional, AABB ou FACT. Nós temos a AABB, portanto, podemos assegurar que os nossos clientes estão dentro desses critérios de inclusão internacional e que as células dele durarão décadas, como a gente já falou aqui. E só complementando, essa verificação é bienal, na verdade, cada 2 anos o pessoal vem aqui, verifica todo o banco, todo o funcionamento, como você disse, e tem que ser exatamente o que acontece lá. Da mesma maneira que eles trabalham lá, nós temos que trabalhar aqui, na verdade. E considerando que eles vêm com um olhar bastante crítico, né? Porque são agentes americanos, leis americanas, controlando e querendo que você tenha a mesma qualidade que eles. Então você vê que a crítica é maior. No meu ponto de vista, eu não tenho dúvida que eles cobram mais da gente, né? Entendi. Agora aqui eu tenho uma coleção de perguntas, são poucas, mas é sobre outro assunto. Então eu gostaria de saber de você, você quer salientar alguma coisa a mais sobre coleta de sangue de cordão, polpa? Aliás, polpa nós vamos falar agora, coleta de sangue de cordão ou tecido do cordão? Eu acho que os pais precisam buscar fontes adequadas e seguras de informação. Cuidado, desculpe ser sincero nesse sentido, cuidado com os especialistas de plantão. Né? É uma verdade. Entre em contato conosco, estou à disposição, de realmente saber qual é a porcentagem de uso, quais realmente as doenças que são tratáveis, qual realmente é o potencial da terapia gênica, o porquê que o autólogo é a maioria dos transplantes feitos no mundo, o porquê que o halogênico provavelmente é um transplante que vai ser reduzido paulatinamente nos próximos anos, não falo nem década. Então acho que isso tem que deixar claro. Não é fácil. E muitas vezes as pessoas falam que é raro. O raro existe, tá? A doença aparece em qualquer idade. Conforme a nossa tecnologia foi permitindo que as nossas células fiquem por longos períodos, nós já não vemos o transplante de sangue de cordão para a infância. Nós vemos para toda a vida do indivíduo. Por isso que eu quero que os pais realmente analisem a possibilidade da coleta do sangue de cordão e do tecido de cordão. Um produto não tira a função do outro, eles se complementam, inclusive. O Nelson, tem mais duas questões aqui, que uma é a seguinte, as aplicações futuras, quais são as aplicações futuras mais promissoras envolvendo a célula-tronco? Para mim, a mais complexa e mais promissora é a terapia gênica, usando células do próprio indivíduo. Isso eu vejo por uma história até baseada num filme, na década de 70, onde o filme foi romantizado pelo estúdio Disney e que contou uma história real, né, de uma criança que tinha uma deficiência imunológica muito grave. Por ter uma deficiência imunológica muito grave, a NASA, né, que é uma agência super importante norte-americana, que possui tecnologia espacial, ele construiu uma bolha de plástico dentro da casa desse indivíduo, dessa criança, para que ela pudesse viver, uma vez que qualquer contato com o ambiente levaria à morte, com certeza, por ela ter um problema de defesa zero, praticamente, né? Que o nome da doença se chama imunodeficiência severa combinada. Esse indivíduo, obviamente, era criança e ficou à busca, né, de um doador compatível. Mas enquanto não achava esse doador compatível, né, ele buscava tentar viver. Pensa o sofrimento desses pais, e que no final o desejo dessa criança era realmente era tocar o sol. Eles puseram uma bolha próximo da janela e ele via as crianças fora e olhava o céu também. E obviamente a criança pedia para os pais, né, eu quero sair dessa bolha.
E essa criança realmente, a NASA fez uma roupa uma roupa de astronauta para ele sair, para ele passear. E ele realmente, com o andar da carruagem, né, o mundo conseguiu encontrar um doador compatível, mas aquilo que eu falei, ó, o transplante halogênico é um transplante de risco. E ele, infelizmente, não aguentou esse transplante. Mesmo feito nos melhores centros do mundo, né, não aguentou. Então, a partir daí, o mundo, isso foi década de 70, a partir da década de 80, começou a estudar de como a gente poderia tratar aquela criança sem ter doador compatível, que foi a terapia gênica. Quer dizer, então, poderíamos alterar o gene defeituoso daquela célula-tronco que não produzia o sistema imunológico adequado e voltar, depois da correção em laboratório, voltar para a própria criança. E hoje o mundo deu passos largos, tanto que a gente recebeu a doutora Karina aqui falando sobre a possibilidade de fazer a terapia gênica em paciente com anemia falciforme, que também, tal como a imunodeficiência severa combinada é um defeito genético que afeta a parte imunológica, a anemia falciforme também é um defeito genético pontual que causa a falsização dos glóbulos vermelhos. E o problema da anemia falciforme que é alastrado no nosso país. Então, como também tem problema de doador compatível, então é tirar a célula-tronco dessas crianças com anemia falciforme, corrigir isso em laboratório e voltar para a criança com os benefícios da alteração genética que corrigiu, sem os malefícios do efeito colateral de um doador halogênico, que seria uma outra pessoa. Então, para mim, hoje, se você me pergunta quais serão os próximos passos e que os nossos cordões estocados serão alvos dessa aventura científica, que é uma aventura. Quando eu falo aventura, não é algo do futuro, algo que está acontecendo. Então, para mim, é o passo mais importante do cenário atual da tecnologia sobre células-tronco. E tem um último questionamento aqui que você acabou abordando aí, que seria como a medicina regenerativa deve impactar o tratamento da saúde nos próximos 10 a 20 anos. Cara, eu acho que a medicina, isso vem de 20 anos para cá, né? Eu e você tivemos contato com o Cerruti, que teve contato com provavelmente um dos pais, né? Esse termo é muito comum, um dos pais da célula-tronco mesenquimal, que foi o Arnold Kaplan. Então, o que eu vejo hoje é que nós dominamos mais as fontes dessa célula-tronco mesenquimal, tanto é que nós coletamos tecido de cordão e polpa de dente, e que essa célula libera mediadores onde há um potencial real, né? Porque isso é utilizado em todos os países do mundo em tratar doenças crônico-degenerativas. Como é que eu vou dizer para você de impacto, Luiz? Eu vou te falar, basta ver uma pessoa que tem dor no joelho, né? Que não consegue mais sequer andar. Eu não vou nem dizer um atleta de alta performance que deixa de jogar. Não, tudo bem, ele passa a andar. Mas pessoas que não andam, pessoas que têm dores de coluna excruciantes e que não permitem mais andar. Pessoas que têm lesão da medula espinhal, por exemplo, que perdem movimentos. Eu acho que isso está correndo solto e com a terapia gênica associado é possível corrigir problemas de nascimento, inclusive. Então, eu acho que esse impacto é atual e eu acho que complementa a resposta anterior. Sim, essas pessoas que têm doenças crônico-degenerativas hoje se beneficiam dessas técnicas. E eu acho que nós da Criogênica estamos trilhando para que isso seja real para os pacientes que guardam esses produtos. Reserva, não. Sobretudo o tecido de cordão e a polpa de dente. E eu espero que a partir da polpa de dente de leite a gente possa também ir para a polpa de dente do adulto, seguir para a guarda da célula-tronco também, e também do volume do tecido lipídico aspirado,
E eu acho que tem outras coisas que aí vem para discussões posteriores, aí já para análise crítica da nossa empresa, né? Bom, tem uma dúvida que é bastante frequente, que é o seguinte: os clientes nos perguntam em quantas bolsas nós vamos guardar. Tá? Nós aqui temos por hábito guardar uma bolsa por vários motivos que tenho certeza que você vai abordar. Mas tem banco que guarda em 2 bolsas, 3 bolsas, dizendo que isso vai possibilitar mais de um uso, mais de uma vez utilizando. Faz um resumo dessa história aí. Assim, eu vou partir do princípio da liberdade que cada banco tem de usar a técnica que ele acha melhor. O que eu fico assim perplexo é as unidades que utilizam de uma técnica dizer que a outra, que é redondamente melhor, é pior. Então, para mim, a preocupação basicamente é essa. Até se eu vou usar um exemplo aqui, se puder me arrumar uma bolsa. Lembrando que a gente tem uma técnica que é visitada de 2 em 2 anos por técnicos americanos da Associação Norte-Americana de Bancos de Sangue, e essa associação permite controlar os melhores bancos de sangue, controlar a parte de qualidade dos melhores bancos de sangue de cordão do mundo. Quando eu falo do mundo, norte-americanos, europeus e asiáticos. E quando eu falo asiáticos, melhores países mais avançados nessa área, que é Japão e China. Colocando isso, dito isso, é importante que o que diz essas regras? Eu vou mostrar o sistema de guarda do nosso banco de cordão, que a gente tem estudado há pelo menos 20 anos. E esses bancos que criticam a nossa técnica, diz que eles guardam em grandes volumes, em várias bolsas, e que tratam vários pacientes. Por favor, gente, vamos cair numa realidade. Grandes volumes trazem grandes efeitos colaterais. Por quê? Porque grandes volumes usam grandes volumes de DMFCO, que é um produto extremamente tóxico, não tem jeito. E por que os bancos americanos, o que os bancos americanos ensinam para nós? Nós temos que coletar em um pequeno volume, concentrar aquela grande quantidade de células-tronco aqui. Não adianta ter grandes bolsas onde você perdeu grandes números de células. Nós temos que ter pequenas bolsas onde nós concentramos grande número de células e utilizamos um pequeno volume de DMSO. Aí você fala, não, mas nós guardamos em grandes bolsas, em várias bolsas, para tratar muita gente. Gente, cuidado. Quando nós olhamos pequenas bolsas, nós estamos olhando pequeno volume de DMSO para não prejudicar quem vai receber. E olhe que essa bolsa, ela não é uma única bolsa, ela é bipartida. Ou seja, nós temos o lado esquerdo e o lado direito que não se comunicam. Eles se comunicam por segurança aqui. Não adianta 2, 3, 4 bolsas guardadas, cada um numa posição. Nós guardamos 2 porções importantes numa única posição. Então, aqui tem célula para tratar efetivamente um paciente que tem uma doença grave. Porém, a gente tem 2 partes para poder amplificar o número, com o potencial de guardar e tratar mais de um paciente. Mas não caiam numa situação que é muito divulgada. Eu tenho grandes volumes em 2, 3 bolsas para tratar 2 ou 3 pacientes, porque aquilo é diluído. E muitas vezes diluído não está adequado para expansões técnicas, da forma como nós apresentamos aqui. Então, aqui tem o potencial de tratar mais de um paciente. Talvez 3, 4 bolsas guardadas da forma como são feitas em outras unidades, podem não ter esse mesmo potencial que aqui, de forma pequena, possui. Aqui nós terminamos, né, um capítulo especial, porque a gente tem muitas perguntas, né, dos nossos clientes.
dúvidas, críticas de outros bancos em relação à nossa técnica, que é consagrada e defendida pela Associação Norte-Americana de Bancos de Sangue. E são respostas difíceis, até para especialista, né? Eu trabalho com isso há mais de 20 anos, muito complicada, e eu fico aberto, né, a vocês que, a mandarem para nós questionamentos, de forma que eu vou ser muito direto com vocês. Eu tenho seguido, e o meu sócio mais ainda, porque eu também dependo do apoio dele, nós temos seguido tintim por tintim, ponto a ponto, de todas as técnicas servidas nos principais bancos de cordão do mundo. Eu gostaria de honrar a confiança de todos e obrigado por tudo. Bom, pessoal, é mais ou menos isso. Como eu falei no começo, isso é um apanhado de todos os questionamentos, as perguntas que os clientes nos fazem há mais ou menos 20 anos ou mais. E nós imaginamos esse modelo, colocamos o Nelson para falar exatamente desse ponto, que é um ponto extremamente técnico, é gigantesco. O Nelson fez um resumo muito conciso aqui de tudo que nós falamos. Mas eu repito o que o Nelson falou, nós estamos abertos, qualquer dúvida, continue mandando as dúvidas, que eventualmente a gente responde qualquer dúvida que tenha ficado no ar, tá bom? Eu agradeço, até logo.